Pois bem, hoje nós vamos falar um pouco sobre a Assunção de Maria. Já falamos sobre a virgindade perpétua, a Imaculada Conceição e falamos sobre a maternidade divina. Então esse é o quarto e último dogma a respeito de Maria, que é o dogma da Assunção. E o Catecismo da Igreja, lá no número 966, ele diz assim: finalmente, a Imaculada Virgem, preservada e imune de toda mancha da culpa original, terminado o seu curso na vida terrestre, foi assunta em corpo e alma à glória celeste. E para que mais plenamente estivesse conforme o seu Filho, Senhor dos Senhores e vencedor do pecado e da morte, foi exaltada pelo Senhor como Rainha do Universo. A Assunção da Virgem Maria é uma participação singular na ressurreição de seu Filho e uma antecipação da ressurreição dos outros cristãos. Em vosso parto guardastes a virgindade, em vossa dormição não deixastes o mundo. Ó Mãe de Deus, foste juntar-vos à fonte da vida, vós que concebestes o Deus vivo, e por vossas orações livraste nossas almas da morte. Então, a Igreja ela afirma categoricamente que Maria ela foi assunta aos céus. Olha que nós, quando nos referimos a Jesus, nós falamos de ascensão. Quando nos referimos a Maria, nos referimos como assunção. Qual a diferença? Jesus, ele é Deus. Ele, pelo seu próprio poder, pela sua própria majestade, elevou-se ao céu. Maria, ela foi assunta, ela foi elevada. Então, o que o Senhor concede a Maria é a antecipação daquilo que Ele promete para cada um de nós. Porque nós cremos no arrebatamento. Nós cremos que no último dia ressuscitaremos e que seremos arrebatados pelo Senhor. Porém, o Senhor concede a Maria antecipadamente essa glória, essa graça. O Senhor glorificou Maria. E aí nós vamos cair numa situação onde aquela palavra, eu já tinha preparado para trazer hoje essa palavra, que João repetiu muitas vezes, a respeito de Deus não dá glória dele para ninguém. E nós vamos, na palavra, perceber que não é bem assim. Que o Senhor, ele glorifica sim aqueles que são fiéis a ele. Que o Senhor cede também a sua glória àqueles a quem ele chama. Porque, muito embora, quando lá Isaías 48:11 diz assim: ajo unicamente preocupado com minha honra, como trilhar, como tolerar que se profane o meu nome, a ninguém posso ceder minha glória. Correto. Mas quando o Senhor fala isso, nós já falamos até antecipadamente, ele está se referindo a ídolos, a falsos deuses. E o Senhor, como ele é verdadeiro, como ele é verdade, ele não pode compactuar com aquilo que é mentira. Por isso, ele não pode ceder a sua glória a ídolos. Não pode, então, compactuar com o que é mentira, com o que é falso. Porém, se a gente pega o Salmo, capítulo 8, o Salmo número 8, a partir do versículo 5, ele diz assim: que é o homem, digo-me então, para pensardes nele. Que são os filhos de Adão, para que vos ocupeis com eles. Entretanto, vós o fizestes quase igual aos anjos, de glória e honra os coroastes. Então, Deus
cobriu o homem com glória e honra. Se a gente pega o Salmo número 83, no versículo 12, ele diz assim, olha: porque o Senhor Deus é nosso sol e nosso escudo. O Senhor dá a graça e a glória. Ele não recusa os seus bens àqueles que caminham na inocência. Então, o Senhor não recusa a sua glória, não recusa a sua graça, não recusa a sua honra para aqueles que com ele caminham. A respeito disso ainda, diz a palavra de Deus, lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 7, no capítulo 11, no versículo 7. Quanto ao homem, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e esplendor de Deus. O homem, ele é a glória de Deus. Então, nessa questão, muitos dizem, ficam com medo, falam a respeito da intercessão dos santos, ou, como João está colocando, o próprio jejum, não aceitar a situação do jejum, porque acha que, se você acredita que pelo jejum Deus, alguma coisa acontece, alguma coisa muda, você está dando glória ao jejum. Não, Deus, ele age desta forma, ele dá a sua glória também para aqueles que com ele caminham. Deus sabe honrar aqueles que o honram. Por isso a igreja afirma que Maria, ela foi assunta, que Maria foi elevada aos céus, e não só a Igreja Católica Apostólica Romana acredita nisso, como também a Igreja Ortodoxa, como a Igreja em outros ritos acredita que Deus glorificou desta forma Maria. Até porque, se essa promessa é para cada um de nós, se a Escritura atesta que todos nós seremos arrebatados, que todos nós viveremos, o próprio Jesus diz: eu vou para o Pai e vos prepararei um lugar, para que onde eu estiver, vós estejais comigo. Ora, se ele vai levar e quer levar a mim e a você para estar com ele, será que não seria justo que ele levasse em primeiro lugar a sua mãe? Está lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 20, que Jesus ressuscitado, ele é primícia daqueles que ressuscitarão. Ele foi ressuscitado como primícia, como em primeiro lugar. Porém, por essa ressurreição de Cristo, nós temos a garantia da nossa ressurreição. O penhor da nossa ressurreição é a ressurreição de Cristo. O penhor da nossa exaltação é a exaltação de Cristo. Então, nós, quando vivemos a fé, glorificamos a Deus. Nós somos a glória de Deus, a plenitude, o esplendor de Deus, como diz a palavra de Deus, que nós acabamos de ler no Salmo 8, a partir do versículo 5, na primeira carta aos Coríntios 11, 7, e tudo mais que nós acabamos de meditar. Então, essa situação de dizer: Deus não dá glória dele a ninguém, certo? Mas em que sentido? No sentido da falsidade, no sentido de ídolos, daqueles que não caminham com Deus. A esses Deus não pode dar a sua glória, a esses Deus não pode exaltar. Mas aqueles que vivem a verdade do Evangelho, aqueles que buscam contemplar a face de Deus, a esses sim o Senhor glorifica. E esses são glória de Deus. E no Salmo 1 também, o Salmo 1 ele exalta, né, o homem reto, não é verdade? Ele exalta, né, o homem reto, o homem que vive segundo o querer de Deus. Vou achar aqui, ó. Procurando aí que vai Onde achar. fala, né? Feliz o homem que não procede conforme o conselho dos ímpios,
não trilha o caminho dos pecadores, nem se assenta entre os escarnecedores. Feliz aquele que se compraz no serviço do Senhor e medita a sua lei dia e noite. Ele é como uma árvore plantada na margem das águas correntes, dá fruto na época própria, sua folhagem não murchará jamais, e tudo que empreende prospera, né? E aí no fim ele diz, porque o versículo 6, porque o Senhor vela pelo caminho dos justos, ao passo que dos ímpios leva à perdição, né? Sim, aí você colocou o Salmo 1 para fundamentar, ajudar a fundamentar o pensamento de Edinaldo. Qual foi, né? Sim. De que sobre Deus, ele pode dar sim a sua glória ao homem, né? E o homem manifesta. E o homem manifesta. E até o próprio o quarto mandamento, né? Ele também é seguido: honra teu pai e tua mãe, e terás vida. eu quero colocar isso